Olá, boa noite, meus queridos. Mais um encontro aqui na nossa quinta-feira. Essa semana até achei que eu nem ia conseguir fazer a live, porque a gente ainda está na correria da jornada, né? Que nós já tivemos as aulas ao vivo, mas as aulas ainda vão ficar disponíveis até domingo. E ainda tem muita gente entrando em contato. Estamos começando uma nova turma. Deixa eu ver o nosso convidado, acho que já está chegando. Oi! Tudo Oi, bem, Mário Jorge? Que tudo bem, bom, Bruno? tudo bom. Que Tudo bem, bom meu que querido, e você você? veio. Obrigada por aceitar o convite mais uma vez. Estava aqui falando com o pessoal que achei até que não ia ter live essa semana, por isso você desculpa até o convite em cima da hora. Porque eu estou aqui com uma pilha de livros aqui em volta de mim, que é o meu livro, né, o Quantum Primordial, que agora a gente está enviando para o pessoal que está começando o curso, e a gente está aqui nessa agitação ainda, né? Nós tivemos a jornada com 4 aulas gratuitas, então quem não participou, as aulas ainda estão disponíveis. E agora nós estamos montando a turma. Mas aí, mesmo nessa correria, o Mário Jorge fez a gentileza de aceitar o convite e Não, conseguimos não fazer tem a remédio. live. Tá tudo certo. É a questão assim, se está disponível, está disponível. Se não está, de ontem para É. hoje é tempo suficiente. Ai, que bom, né? Não Pois precisa é, decorar nenhum texto, né? Então tá tudo certo. exatamente. Não, não precisa estudar para a live, né? A gente chega aqui e bate um papo que flui muito naturalmente, né? Então, eu vou me apresentar rapidinho, né? Caso tenham seguidores seus que ainda não me conhecem, e aí eu vou te convidar para você se apresentar também. Sempre tem gente nova chegando, né? Então, eu sou Eliane Xavier, eu sou mestre em Física Quântica pela Federal do Paraná. Esses dias o pessoal estava me perguntando qual foi o meu trabalho de mestrado, né? Então, meu trabalho foi estudar 2 quarks dentro do próton. O próton tem 3 quarks, só que 3 quarks não dava tempo, era muita conta. Então, meu orientador falou: vamos fazer 2, vai ficar faltando, mas pelo menos a gente já adianta o trabalho, né? Daí uma outra pessoa pega e faz daí em diante. Porque o meio acadêmico ele é bacana por causa disso, né? A gente deixa a nossa contribuição e aí outras pessoas vão pegando aquele trabalho e vão desenvolvendo, né? Da mesma forma que nós também nos baseamos em trabalhos que outras pessoas já fizeram. Só que aí, depois que eu saí da universidade, eu larguei os cálculos para lá e fui meditar, né, estudar o budismo, encontrei um mestre, né, que é o Lama Padmasambhava, e vi a profunda conexão da física quântica com a espiritualidade. Que o trabalho, né, do Mário Jorge, apesar de não falar nada, né, de espiritualidade diretamente, mas é uma espiritualidade porque leva ao autoconhecimento, né, Mário Jorge? É o que eu falo com as pessoas: espiritualidade não é religião. Espiritualidade é essa busca por algo maior, por entender a consciência, né? Entender quem somos nós. Então, o trabalho que você divulga é maravilhoso nesse sentido. Muitas pessoas têm um caminho espiritual muito mais profundo, sem ter religião nenhuma, sem nem falar sobre esse tema, do que pessoas, né, que se dizem religiosas e que estão sempre pregando coisas, mas na sua atitude interna não se conectam, né, com a espiritualidade. Então a minha história foi mais ou menos assim. Aí em 2019 eu escrevi o livro, né? Aí eu comecei a dar os cursos, né, de física quântica para o público leigo, por ver assim a importância desse conhecimento. Aí os alunos começaram a me pedir um texto, me pedir um livro, daí eu escrevi esse livro em 2019 para servir de base, né, para os cursos.
E estamos seguindo aí, né, disseminando esse conhecimento e conectando mais pessoas nesse caminho, né, que é muito rico. E o Mário Jorge eu conheci aqui na internet pela nossa afinidade, né, Mário Jorge, de tema. Né? As publicações dele me chamavam muita atenção, as minhas publicações também começaram a chamar a atenção dele, e aqui estamos nós, né? É, Então, hoje se em dia existe. apresente, por favor. Ok, ok. Hoje em dia existem outras formas que não apenas as tradicionais da gente vir a descobrir as pessoas, né? O que é muito interessante. É, Eu nunca imaginei, né, que eu fosse conhecer tantas pessoas e acabar conectado através de meios eletrônicos, né? E é pessoas que estão verdade. distantes, como a May está em Brasília, tem uma É. outra colega do Café Quântico que estava meu Deus, no país do leste europeu, a Polônia, eu acho. Ah, Assim, olha, pessoas em Portugal, né? Você é, acaba fazendo uma conexão com gente ao redor do mundo, é impressionante. exatamente. É uma mágica, né? Esse online, é É, muito bom. é muito bacana, porque na É, verdade isso reflete uma propriedade do todo, né? Que é é, essa interconexão que nós temos através do todo, da consciência fundamental, nós estamos todos interconectados. Mas aqui dentro desta realidade, da forma como a gente a percebe, isso não era tão, vamos dizer, tão perceptível, pelo menos não para a maioria, exceto para alguns que já estivessem mais aprofundados. é. Agora, Olha, esse. Mário Jorge, você já citou a física aí, né? Porque agora, na aula que eu acabei de dar na jornada, eu falei do Carlo Rovelli, que é um físico que trabalha com gravidade quântica, e ele fala exatamente isso que você falou. Ele fala a realidade, o mundo que nós percebemos não é o mundo que a gente vive. Então, veja como isso é profundo, né? A gente vive num outro mundo, numa outra dimensão que a gente não tem noção do que é, né? E fica percebendo um mundo virtual, né? Como você fala, e perdido, né? Nesse que na minha linguagem eu chamo de paradigma clássico, né? Que é esse mundo material, quando na verdade nós vivemos de verdade em outro mundo, né? Como você falou. Desculpa interromper. Não, não tem problema. E assim, na verdade o que acaba acontecendo, né, é que a consciência fundamental, aquilo que nós realmente somos e de onde tudo vem, Uhum. ela de alguma forma, ela acaba meio que se reproduzindo padrões, né, dentro de diversos níveis. E na verdade, aonde que eu estava querendo chegar, né, é que hoje, com o suporte da realidade virtual aqui, como o celular, computador e tudo mais, a gente está reproduzindo um funcionamento, de alguma forma, dessa conexão fundamental que já existe de onde a gente realmente vem, né? Não, Que a gente você nunca falou, está ali. isso aí que você falou é fantástico, porque me lembra a questão do fractal, né? Porque na universidade eu também estudei caos e no caos aparecem, né, os atratores, que são fractais, a gente acaba usando também essas equações, né, que geram fractais. E a gente percebe esse movimento fractal do universo, né? As coisas vão se repetindo em escalas menores, né? Não sei se eu entendi que é isso que você está falando, né? Do mesmo jeito que a Exatamente. consciência, exatamente, né? Então, do mesmo jeito que a consciência cria esse mundo virtual, nós vamos, né? Dentro desse mundo virtual, nós vamos criando submundos virtuais, 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 né? Nós Como um e, fractal que vai repetindo aquele padrão em escalas menores, né? nós e toda a natureza, né? Tudo É, que está na natureza vem da mesma fonte e repete os padrões que deram certo, né? E aquilo vai se repetindo em escalas menores, numa direção, e se você vai daqui para lá, vai se repetindo em escalas maiores. Aliás, é uma das descrições que o Tom dá nos livros, né? Que é My Big Tom, Minha Grande Teoria de Tudo. Ele é físico e estudioso da consciência de mais de 40 anos, e ele concluiu que realmente a consciência é um processo fractal de evolução. Ela está, né, ela se desenvolve através de um processo fractal e vai se dobrando sobre ela mesma e reproduzindo padrões simples em quantidade e mistura que leva
situações mais complexas, né? À medida que ela vai se organizando numa direção e na outra, e vai reproduzindo algumas coisas, como este caso aqui, né? Como é o caso hoje de nós, por exemplo, estarmos criando realidades virtuais, né? Eu não sei se todo mundo tem uma noção do que é uma realidade virtual, mas eu tenho recomendado, eu falava muito de vários filmes, um deles é o Matrix, né? Que é muito bom para você ter uma noção de o que é uma realidade imersiva e como você pode estar totalmente imerso lá, pensando que está na realidade, porque as pessoas têm uma dificuldade gigante, porque acham que isso aqui é uma realidade material, né? Às vezes não se dão conta de que a ciência não encontrou o bloquinho material de construção da realidade, né? E não vai encontrar, não encontrou até hoje e não vai encontrar, né? Porque assim, a gente vai encontrando os padrões de desenvolvimento, mas não há, né? O que os gregos antigamente pensavam, aquele bloco de matéria pequena que vai se somando para construir o todo. E, na verdade, é construída de percepção, e é percepção de informação, né? As partículas são muito mais informação do que matéria, até o que se descobriu hoje. Olha, agora, o Mário Jorge, em 3 minutos, ele deu a minha primeira e a minha segunda aula inteira. O pessoal que perdeu lá as aulas da jornada, tá aí um resumão, tá? A primeira e a segunda aula da jornada. Mas isso de uma forma super resumida, obviamente, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala aqui na live, a pessoa fica meio com água na boca, né? Aí o pessoal me manda no direct depois. Pô, mas não deu para entender direito aquilo que você falou na live. Eu achei super interessante, mas não deu para entender direito. Eu falo, gente, mas na live não dá. Na live a gente não tem slide, a gente não tem imagem. Então a gente cita, né? A gente conversa sobre isso. Mas esses 5 minutos de fala do Mário Jorge aí, vocês terem uma ideia, vira 2 horas de aula. Isso aí viram 2 horas de aula. Para ajudar são 2 aulas. Né? Então, para ajudar as pessoas. Aprender isso direitinho, né? Tem as aulas lá preparadas. Pode falar. Porque não é uma coisa fácil de absorver. Não pense que eu cheguei, para mim, a estas percepções, a estas conclusões temporárias e parciais enquanto durem, né? É do dia para a noite. Ninguém chega nisso do dia para a noite, né? Você vai trabalhando, vai estudando, vai experimentando, vai percebendo coisas e vai refinando, né? E isso é um processo, não é nada assim. Em determinados momentos, tem coisas que até parecem mágicas, porque você tanto fuça para um lado como fuça para o outro, estuda aqui, mexe ali, e vai acumulando elementos. Em determinado momento, tem uma ficha, que é a minha percepção, né, para mim, que dá aquela caída, que bagunça, que mistura e que faz com que as coisas se encaixem. Então, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Nesse momento, parece que é uma iluminação naquilo que as pessoas esperam ser a iluminação. Porque se faz a luz, porque as coisas... às vezes um detalhezinho que vai lá... Não deixa de ser uma microiluminação, né? Não deixa de ser uma pequena iluminação, né? Mesmo não seja a iluminação total, mas a gente vai tendo pequenas insights, né? Pequenas... Mas não são pequenas necessariamente, assim, tão microscópicas, às vezes elas são significativas. Só que, assim, ela não acontece por acidente porque você recebe uma tijolada na cabeça ou uma mensagem da estrela Sirius, né? Não é isso assim, você está num trabalho, está estudando, está fazendo aulas, está lendo livros, né? Para compreender determinados conceitos intelectualmente. Em determinado momento, tem alguma coisa que faz-se a luz. E aí aquilo dá aquele panorama geral, aquela desanuviada, as coisas se encaixam, e efetivamente é uma iluminação. Só que é o seguinte, gente, não pense que você teve uma dessas, mesmo que já tenha percebido e tido, e provavelmente já teve algumas, em maior ou menor tamanho, e que se acabou. Não existe fim para crescimento, não existe fim previsto para evolução. A consciência é algo que segue crescendo, que segue evoluindo. Olha, né? Você falou uma coisa agora que os grandes mestres budistas falam. Eles dizem, a iluminação, o mestre Zen fala, a iluminação ela é completa, mas ela cresce sempre.
É isso aí. Então, não existe... Eu costumo dizer o seguinte, que não existe INSS espiritual, né? Não, não tem uma aposentadoria, Não, né? não, não, Assim, não gente, aposenta. crescer é algo para toda a vida. E não estou falando dessa, não. Exatamente. Agora, É, deixa eu só retomar uma coisa, porque eu acabei não me apresentando. Então, para quem não claro, me por conhece favor. da sua turma, meu nome é Mário Jorge Pereira dos Santos, sou engenheiro, trabalhei na indústria durante muitos anos, tenho pós-graduação em Economia e Comércio Exterior, que não tinha nada disso a ver com nada disso que estou fazendo aqui agora, né, obviamente, mas tive uma carreira de sucesso e êxito na indústria mecânica e já me aposentei. E nesse processo aí, antes da aposentadoria, tive fazendo uma transição e comecei a me interessar por N motivos, ir em busca do autoconhecimento e não apenas do conhecimento externo e físico, né? Nesse meio tempo percebi que a realidade é muito mais ampla, né, nessa busca do que ela parece à primeira vista, né, pela visão materialista de 99% da população e da ciência. E nessa busca acabei conhecendo, né, entre muitas outras coisas, o Tom Campbell, que é um físico especialista da consciência, e sou o tradutor da obra dele. Trouxe ele para o Brasil, dou palestras sobre esse assunto, faço vídeos e dou esclarecimentos, né, porque eu acho que é uma obra muito esclarecedora e muito libertadora, sem paradigmas, né, materialistas ou quaisquer. Aliás, complementando aquilo que você estava comentando, que você percebeu das ideias que eu costumo passar aqui, né, veja, o Tom, ele buscou, olhando as coisas como são, enquanto ele trabalhava para descobrir o funcionamento das coisas e poder colocar isso de uma forma racional para as pessoas, ele também buscou atingir a maioria da nossa população hoje, que é muito racional, ou pelo menos focada, enterra o lado intuitivo e foca no lado racional, porque a maioria das profissões e escolas e treinamentos acabam levando a gente nessa direção, como mesmo o meu trabalho na indústria durante 30 anos jamais me aproximou deste tipo de coisa, ok? Foi experiência, foi bom, mas eu tive que uma hora me voltar e buscar isso, porque na indústria na ciência estabelecida você em geral não encontra. Então o que ele fez? Ele tratou de montar essas ideias e disseminá-las de uma forma isenta, para não espantar e para dar uma oportunidade para essas pessoas que se focam apenas no racional, sendo ou não mais intuitivas, por conta de profissão e tudo mais, teriam uma chance de chegar na espiritualidade sem as convenções, e assim, porque fala do Buda, fala de, sei lá, da religião XY, muita gente fica arrepiada, não é a maioria que se interessa, né? Quando isso aí não tem nada a ver, não é racional, não é minha praia, não me fala nada. Então, assim, ele foi por um caminho isento, usando termos isentos. Então, na verdade, tudo para ele não fala muito não é que ele nega nem nada, que não há espírito nem nada, há uma equivalência de tudo isso, mas ele foca de uma forma isenta para as pessoas racionais terem uma chance de racionalmente seguir um caminho até entender o que é a intuição, de onde ela vem e qual a importância dela. Então, ele faz isso de forma isenta. Então, ele fala de consciência. Então, existe uma consciência fundamental, que no início era vazia, mas que tinha potencial, e você vai associar isso com muitas formas de religiosidade ou de religiões, né? O taoísmo e tudo mais. Né? Existia esse vazio primordial que tinha potencial para assim, desenvolver e evoluir, e esse vazio começa a experimentar consigo mesmo, evolui, cresce, até gerar tudo que a gente tem aqui hoje, inclusive a nós mesmos, que somos uma parte dessa fonte de consciência original. Somos consciência, estamos experimentando personagens aqui, como se isso aqui fosse uma grande peça de teatro, em que nós estamos imersivos, como um filme Matrix, ou como um filme Free Guy, que aliás era o que eu ia citar. Eu citava muito Matrix, porque são bons exemplos fáceis das pessoas conectarem. Agora, esse filme Free Guy é um filme novo. Free Guy, cara livre, né? É um cara que é um personagem de videogame, um videogame que o cara pôs um componente de inteligência artificial no videogame, e esse personagem interagindo com os outros personagens que são computadorizados e os outros personagens que jogam em rede, né, que são pessoas
pilotando o personagem, jogando em rede, naquela interação ele acaba se iluminando, por assim dizer, né? Tem metáforas incríveis nesse filme, não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Não, agora vou pegar a tua dica. Nossa, é muito bom, porque tem muita gente que nunca jogou um videogame e tem muita gente que nunca jogou um videogame em rede e não entende a proximidade disto com a vida real, né? Então, esse filme, ele te dá uma ideia do que é estar participando de um jogo de videogame desses modernos em rede e você começa a associar o que aquele personagem se parece com você também, né? Que ele está convivendo numa vida que ele pensa que é real, porque é a única coisa que ele percebe, e de repente ele se dá conta que a realidade é muito maior do que aquilo que está lá dentro do videogame, e começa a se desenvolver, a tomar atitudes, a tomar decisões, escolher diferente da programação básica, né? Então, assim, tem muitas associações. E você vê que ele faz isso e tenta levar um amigo dele, que ele gostava muito, e o amigo tem medo, prefere continuar na ilusão, né? Então, assim, tem metáforas fantásticas nesse. Mas, de qualquer forma, tem a metáfora principal, que é o que é estar imerso em um jogo eletrônico, né, imersivo, e você não é tão realista que você não percebe que aquilo não é a realidade, que a realidade é algo maior e mais amplo, né? Então, esse tipo de metáfora que o Tom usa nas descrições dele são fantásticas. Além do que, em se tratando de um videogame, se trata de programação, né? E a programação, também pelo fato da coisa ser uma programação que evoluiu naturalmente nessa consciência fundamental, porque ela lida com informação, no fundo com zeros e uns, né? Que se compõe para formar todo o resto da mesma forma que a imagem na nossa tela aqui agora é composta basicamente por zeros e uns indo para lá e para cá, assim como a voz e tudo mais. Então, é uma metáfora muito interessante que facilita muito a compreensão da realidade e que foi desenvolvida por ele nesse formato, além de ter constatado porque ele é do ramo, como físico, ele trabalhava com simulações em computador, tanto para partículas, que ele começou a carreira dele com esses aceleradores de partícula, e depois ele foi para o mercado da aeroespacial e de defesa, onde ele fazia simulações de mísseis. Então, o fato dele estar mexendo muito com isso, ter conhecimento profundo de física, de simulação e da consciência, ele acabou fechando e descobrindo as similaridades entre uma coisa e outra, e descobrindo que, no final, que com o sistema funcionando dessa forma, ele fecha todos os problemas, porque não é uma simulação completa, detalhada de partícula. A partícula é uma simulação estatística, que é outro conceito que, né, para as pessoas entenderem precisaria mais tempo, mas o fato é que na base da realidade ela é construída com estatística, que é informação na fonte, né? Com distribuições estatísticas ele vai gerando todas as possibilidades que a gente pode experimentar na realidade, e não é à toa que a realidade se comporta estatisticamente, é porque a estatística está na base da construção dela. Mas aí vai mais outro chão para frente. Então, eu sou dessa área, sou apaixonado por física, já tive a oportunidade de relatar isso para você, acabei escolhendo a engenharia por ser uma profissão próxima à física, que daria um espaço maior de campo de trabalho aqui, mas eu sempre fui, sempre me mantenho, né? E agora sou apaixonado por esses temas de consciência, como a gente resolveu falar aqui hoje, sobre essas infinitas possibilidades, né? Consciência é um negócio fantástico. Eu também sou apaixonado por ficção científica, não acidentalmente, e apesar de eu não ter me desenvolvido muito no lado espiritual durante muitos anos, ou não percebido que eu também estava fazendo isso, né? Mas não de forma proposital, eu sempre mantive a mente muito aberta por ser muito adepto da ficção científica e das possibilidades infinitas que ela traz para nós através da imaginação dos autores. E assim, uma claro, das minhas preferidas, porque eu sou dessa época, eu assisti Star Trek na versão original, quando foi lançada na Globo, há, sei lá, 30, 40 anos atrás, eu devia ter 6, 7 anos de idade, quando vi pela primeira vez, me apaixonei, e sempre tive aquele negócio, né, indo aonde nenhum homem jamais esteve. E
a exploração através da consciência vai muito mais longe. Então é mais divertido ainda o negócio. Que coisa maravilhosa, né? E eu acho muito legal, assim, quando eu vejo o seu trabalho, a divulgação desse conteúdo tão rico, né? Que me lembra também uma história também que diz assim, se não me engano, é do Zen Budismo também, que diz assim, imagine você levar um elefante, né, para uma tribo de pessoas que nunca viu um elefante, né? E não sei se você conhece essa história. Só que todas as pessoas estão com os olhos vendados, né? E cada um vai lá e toca numa parte do elefante. Então, uma pessoa vai lá e toca na tromba. Aí ela fala, nossa, né, tem essa coisa comprida aqui. Outro toca na parte de trás, outro toca no pé. Então, cada um vai vai visualizar o elefante de uma maneira diferente, né? Porque, na verdade, o que é o elefante de verdade, eles não têm acesso, né? Eles pegam lascas, né, da realidade. E é assim que eu vejo essa realidade mais profunda, né? Porque essa consciência, né, ela está no outro plano, ela está além das palavras, né? As palavras já nascem dentro do processo dual, né? Do processo da consciência dividida entre objeto e observador, né? Essa consciência ampla, ela está numa outra dimensão, digamos assim. Então, a gente pega lascas, né? Então, uma filosofia, uma tradição, vai lá, pega uma parte, o outro pega de outra, né? Não que todas elas não tenham o completo ali, elas também têm, mas não tem como colocar isso em palavras. Esse que é o difícil, né? Você tem que... É como aquela figura, né, que eu acho que você postou também, que tem um cilindro, né? Quem olha de um lado vê o quadrado, quem olha do outro vê o círculo. Né? Porque o cilindro mesmo ele é algo em 3D e o que a gente está vendo ali são projeções em 2D, né? Então não tem como a gente pegar. Então esse diálogo eu acho muito interessante, por isso eu gosto de dialogar com convidados assim bem variados. Ó o gatinho não pode ver, quer entrar aqui. Porque aí é como você falou, né? De repente aquelas coisas que estão desconectadas dá um insight, né? Eu te confesso que vendo o teu material, algumas coisas, né, que eu já entendia, mas quando eu vi na linguagem do tom, aquilo deu um brilho diferente, assim, né? Então é muito legal, é muito rico, se complementa, né? E às vezes é aquela fichinha que falta, né? E realmente outra coisa que fica bem clara e que o Tom costuma falar, e eu assim, assino embaixo disso super, né? Porque se eu não tivesse as minhas próprias convicções, eu não estaria aqui falando de alguma coisa que alguém está dizendo aí só por falar, né? Absolutamente. O meu empenho vai da minha percepção do conteúdo, da realidade daquilo, né? E daquilo que me beneficiou e que eu vi como potencial para beneficiar as pessoas que anteriormente, sem a tradução, nem tinham acesso a nada daquilo, né? Eu queria comentar com as pessoas e ninguém sabia o que era e nem tinha como saber. Infelizmente, a maioria não entende inglês, muito menos em temas desses, né? E assim, para mim, como eu tenho essa, vamos dizer, essa vivência aí mais de exatas, o fato dele usar essa linguagem racional me ajudou justamente naquilo que ele busca ajudar as pessoas, para um engenheiro é perfeito, né? Mas se você olhar hoje, às vezes um médico, uma enfermeira ou um administrador, a maior parte das profissões, ela não prima pela intuição, ela prima pela racionalidade, pela lógica. Algumas com mais equações, outras com menos, né? Que nem no caso do médico, mas o médico também busca ser racional, né? Infelizmente, a nossa cultura, ela demerita muito, ela despreza muito essa parte intuitiva. Tanto que eu fui descobrir o que era intuição e que eu sempre tive intuição e usei muito, né? Depois que eu descobri o tamanho da minha ignorância, porque antes eu achava que aquilo não era intuição, era o meu raciocínio, que às vezes era mais rápido que eu, né?
Ele ia na frente, juntava os pontos e trazia soluções para mim, né? E eu não achava que aquilo era intuição, eu achava que era a minha potência, o tamanho da minha cabeça, né? E não é isso, na verdade, né? A intuição é um negócio fantástico, em uso comum com o raciocínio lógico, ele gera uma sinergia fantástica. Agora, normalmente, a intuição está atrofiada, né? E é isso que muito Tom busca. Agora, eu gostaria de ouvir de você também, se a gente, já que estamos num bate-papo, qual é a sua percepção de consciência? Eu vou te comentar rapidamente qual é a minha percepção de consciência e você comenta um pouco qual que é a sua, para a gente trocar um pouco do negócio. Porque aqui, a consciência, a forma como eu a vejo hoje, isso não é um caminho evolutivo e ela segue crescendo, né? Mas a minha percepção hoje é que é aonde consciência é formas, né? As palavras vão sempre estar no caminho, como você já comentou, mas a gente faz o melhor que pode. Então, consciência é aquilo, né, seja lá o que for, aonde tudo é percebido, aonde eu percebo tudo. Consciência é percepção, é onde eu percebo tudo, e se eu não estiver percebendo mais nada, estiver num estado meditativo, né, profundo, mas eu estou desperto, mas eu não estou mais conectado com os sentidos, e eu consegui suspender os pensamentos, eu ainda estou consciente, né? Então, qualquer coisa que aconteça, vai acontecer no campo da consciência, é onde eu percebo tudo, né? E percebo que sou consciente, mesmo que não esteja pensando nada, nem sentindo, nem vendo, nem ouvindo. Então, isso é mais ou menos a forma como eu vejo e tento descrever consciência hoje. Não sei qual que é a sua percepção, se a sua percepção é similar ou não. Mas... eu teria até mais de uma maneira, né, de definir, assim, de falar da consciência, porque, como eu estava falando, depende da maneira do paradigma que você está, né, olhando, do ângulo que você está olhando, né? Então, o budismo, a consciência é um tema central, né, do budismo, que é a nossa verdadeira natureza, né? Que é a natureza, nesse caso chamada de natureza de Buda, mas pode ser consciência prístina, consciência primordial, tem N nomes, né, dentro de cada tradição. E na própria física quântica, a gente tem essa questão da consciência também, que é central, né? Então, foi justamente nesse mesmo viés que você falou, de fazer uma abordagem mais racional, né? Mais ocidental, né? Dessa questão toda que as filosofias orientais trabalham, que eu também me motivei a trabalhar com a física quântica nessa linha, porque é engraçado que quando a gente fala, né, espiritualidade e materialidade, né, a gente divide, mas na verdade é tudo uma coisa só, né? É o nosso paradigma mesmo, cartesiano, né, que divide as coisas, né? Então, foi isso que eu percebi, que hoje você tem dentro da própria ciência. Não é que você vai pegar a ciência e vai fazer um paralelo com a espiritualidade. É mais do que isso. A espiritualidade, ela já surge naturalmente dentro da própria ciência, né? Não são duas coisas separadas que você faz um paralelo. É mais do que isso. Porque quando você vê a descrição científica do mundo, da matéria, do universo, você já vê que aquilo ali é uma linguagem espiritual, porque a física quântica, ela descreve esse universo sutil, né? Ela quebra as bases da física clássica, ela dinamita, não fica nada, né? Porque ela mostra que não tem esse tijolinho, como você falou no início, né? Quando você chega lá no tijolinho, ele é 99,99992, caso decimais de 9%, espaço vazio, né? No sentido de vazio daquela física clássica, daquela matéria da física clássica, né? Aquela matéria não tem. E aí, quando você vai lá na teoria das cordas, você vai mais fundo ainda, né? Você chega que a própria partícula fundamental primeiro que a física quântica já diz que não é partícula, é uma dualidade onda-partícula, né? E essas teorias mais modernas ainda, né, vão mais a fundo e mostram que é simplesmente uma vibração. Então, o que existe no cerne da matéria? Uma vibração, né? Não tem matéria. Então,
a ciência hoje ela traz esse aspecto sutil da realidade, aonde a espiritualidade já brota naturalmente. E aí a questão da consciência, para mim, por isso até eu sugeri o título da live hoje, né? A consciência e as suas infinitas possibilidades. A consciência, ela é, né, dentro da física quântica, quando a gente estuda lá a onda de probabilidades, né, que você tem todas as probabilidades acontecendo ao mesmo tempo, e no momento da observação você colapsa, né, uma das opções, mas todas as opções estão ali simultaneamente, né? Isso é a própria consciência pura, né? Que é esse campo potencial das infinitas possibilidades, né? Que a gente acaba colapsando, né, por conta da nossa mente, né, que é já um colapso, né? Como é muito interessante quando você fala da questão do avatar, né? A gente entender isso, que realmente essas identidades com as quais a gente se identifica é um avatar, né? Não é a consciência de verdade, não é a nossa verdadeira natureza, né? Então, isso deixa tudo muito mais leve, né? É uma coisa muito importante das pessoas realizarem esse conhecimento. Mas não é algo simples, como você falou. Mas, assim, na minha área eu vejo que a física quântica é um grande meio hábil, né? Então, a pessoa, né, ela tem que escolher um meio hábil que flua bem para ela, né? Que ela se identifique, porque cada pessoa tem uma estrutura mental diferente, né? O que funciona para um não vai funcionar para o outro, né? Por Então, isso que é você tem legal que ver... Ela é legal porque permite que cada um veja aquele caminho que esteja dizendo mais para a pessoa, porque eu costumo brincar com isso, né, mas que nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta e não tem duas iguais. Então, por que vai ter dois caminhos iguais, né? Então, e tendo mais caminhos, facilita para mais pessoas, para que fluam através dos caminhos que digam mais a cada uma delas, né? Exatamente. Perfeito. É isso aí. Então, por isso, essa diversidade realmente é super rica, né? E eu gosto muito desse diálogo, gosto de oferecer, né, esse leque de opções para as pessoas, porque o importante é como uma outra história, né? Que hoje as histórias estão vindo na minha cabeça. Da chave, né? Não sei se você já ouviu essa, né? Que a pessoa tinha uma chave de latão, uma de prata e uma de ouro, né? E ela tinha que abrir uma porta, né? Qual chave que você acha que ela abriu a porta? Qual que é a melhor chave, né? Para abrir a porta, na verdade? A de latão, a de prata ou a de ouro, né? Qual que ela deve usar? Eu acho que ela não deveria precisar de nenhuma chave, porque essa porta nem é material, mas tudo bem. É verdade. Olha, adorei a resposta. É isso aí. Já deu um salto quântico e pulou do contexto. Maravilhoso. Mas na história, né, ele diz o seguinte: a melhor chave é a que abre a porta. Não interessa se é de latão, se é de prata. Resta três. É a que abre, né? Então, com certeza. É isso aí. Então, essa eu não tinha ouvido. Aquela outra do elefante, né? Eu já tinha visto até uma figura que eu já compartilhei, que estão as pessoas com venda apalpando o elefante. Olha, um pega na cauda, outro pega na tromba, outro pega no marfim, outro pega na perna, outro pega na barriga, e está cada um falando uma coisa diferente. Tem uma imagem, depois eu te passo ela, é bem legal. E assim, isso se trata de percepção, né? Porque isso junto com a linguagem é outro dos grandes bloqueios que a gente tem, porque a linguagem ela nos limita aos significados que nós damos daquilo que nós entendemos de cada palavra, e cada um não tem exatamente o mesmo dicionário que o outro. O dicionário é pessoal, né? A gente tenta ser compartilhado, tem algumas definições e tudo mais, mas cada um tem uma percepção pessoal das palavras no dicionário. Então, é muito difícil, porque você tem toda a carga da sua vida,
com as palavras e eu tenho toda a minha. E eu estou tentando dizer uma coisa e você pode acabar entendendo outra completamente diferente. Né? Isso é uma das coisas. Outra é a questão da percepção, que tem a ver com essa imagem do elefante. Essa metáfora é fantástica, porque eu estava vendo uma palestra aqui hoje pela manhã da Lúcia Helena Galvão, aliás, sobre o mito da caverna, e ela estava citando um exemplo que eu também costumo usar bastante, né? Que muitos usam, porque é verídico. Se você pegar 4 pessoas ou 10 pessoas diferentes para ver uma mesma situação, testemunhar alguma coisa, e individualmente pedir para que cada uma delas descreva o que viu, cada um vai focalizar numa coisa, cada um vai ter percebido uma coisa, percebido de um jeito, de acordo com os seus filtros, porque nós temos todas as crenças, todas as vivências, todo o histórico, todas as definições, todas as palavras. E aí, na hora de descrever, vai sair 10 descrições, não sai... E até o estado de espírito da pessoa naquele momento também, né? Uma estava chateada, outra estava alegre, a que estava chateada focou mais nas coisas negativas, a que estava alegre focou mais nas positivas. Tudo interfere, tudo interfere. Agora, por outro lado, né, com relação a esta questão também da consciência, né, como é que nós chamamos para nomear aqui as infinitas possibilidades? Isso. Então, a consciência e suas infinitas possibilidades. Pois é, a consciência, então, ela começou, muito provavelmente, de uma forma potencial e sem conteúdo inicial, mas ela evoluiu, cresceu, experimentando. Né? E experimentando, e veja, consciência lida com o quê? Consciência lida com informação. Né? Os pensamentos são informação, os sentimentos, as sensações são informação, os sentidos, seja visual, auditivo, tátil, são todos informações. Então a consciência lida com informação. Da mesma forma que um computador gera imagens que ele está filmando, como agora, ou que ele está gerando, como esses filmes de super-herói, onde toda a realidade ali é criada do zero. Né? A gente vê pessoas voando, pessoas em alta velocidade, vê todo tipo de mágica ali. Por quê? A criação é praticamente o limite entre a imaginação e o que o técnico do computador consegue pôr lá. Mas assim, é praticamente limitada à medida que todas essas coisas se ampliam e avançam. E para a mente, para a consciência, para o ser que nós somos, o limite literal é a competência da sua imaginação. E as suas barreiras são as suas crenças, os seus filtros. Né? Agora, tudo isso como evolução da consciência, e aí indo um pouco também comentando com relação às pesquisas do Tom, né? Ele, na verdade, ele encontrou que a consciência trabalha com informação, então ela gera realidades a partir de informação. Então, quando a gente fala de um outro nível de realidade, né, como você citou há pouco também, ele está praticamente falando de uma partição do computador da consciência fundamental. Okay? A consciência fundamental, além dela ter uma percepção enorme pelo tamanho, né, é a fonte, cara, é a geração de tudo, né, obviamente. Agora, ela tem partes dela usadas para gerar realidades, e infinitas realidades praticamente, né? Nada, ele costuma dizer que infinito e perfeito não existe, são apenas conceitos teóricos, né? E isso é outra coisa libertadora, eu saber que a fonte é maravilhosa, mas não é completa e não é perfeita, ela está crescendo, me dá muito mais tranquilidade para ficar tranquilo para crescer também, né? Eu não tenho a obrigação de ser perfeito, eu sou o melhor que eu cheguei até aqui, e eu acho isso fantástico. E a fonte é o melhor que ela chegou até aqui, que obviamente é muito maior do que o meu melhor, né? Mas está lá na luta também, está buscando, está experimentando, lidando com informação. A matéria-prima que a consciência usa para construir qualquer coisa não é matéria, é informação. Por isso que ela gera uma realidade com partículas que parecem partículas, mas no fundo não são grandes vazios, mas com muita informação. Cada partícula dessa é uma infinidade de informações que está ali, que se compõe, né? E a gente, quando colapsa alguma coisa, porque toma consciência daquilo, né? Daquela medição ou do que for, a gente está passando a renderizar
a realidade como material, como o que parece aqui, através das nossas percepções, né? Mas é uma das possibilidades. E a gente tem muitas, porque outra coisa o futuro não está definido, ele pode estar calculado para frente com possibilidades para facilitar que o filme rode, que a peça vá para frente. Mas não está fechado. A cada escolha que cada um de nós faz individualmente no conjunto da ópera é que faz com que o futuro avance, que as coisas vão para frente. E essas possibilidades, né, no curto prazo, talvez são poucas. Que nem eu estou aqui falando com você agora, eu não vou te largar falando sozinho e as pessoas que estão nos assistindo aqui, eu vou continuar aqui. Mas quando a gente acabar a nossa conversa, eu vou fazer outras coisas. Né? Amanhã eu posso fazer muito mais coisas. Daqui a um ano eu posso estar fazendo muitas outras coisas. Quer dizer, fora aquilo que é consequência das escolhas que eu faço agora, vai ter também o que eu vou me defrontar das escolhas dos outros e dos acidentes da natureza, eventualmente, que vão acontecer. Acontece chuva, terremoto, né, meteoro. Né? Então, assim, tem certas componentes que ajudam a criar. Alguns são decisões e escolhas nossas, na maioria dos casos, e outros, decisões dos outros e componentes aleatórios. Né? Então, isso é um mix que compõe a realidade, gerando infinitas possibilidades, mesmo para nós aqui. Quanto mais longe você vai no tempo, maior a quantidade de possibilidade em função das diferentes escolhas que a gente vai fazendo. E se você falar de outras realidades similares à nossa, né, mundos paralelos muito parecidos ou muito diferentes, né, que essa realidade fractalmente tem condição de criar, né, aproveitando esse processo que ela já desenvolveu e que funcionou, né, e que ela pode replicar de maneiras ligeiramente diferentes em várias outras tipos de realidade. Quer dizer, assim, a consciência é praticamente, né, o que ela pode não ser infinita, mas o que ela pode criar em termos de possibilidades é infinito nas suas combinações e potenciais. Né? É maravilhoso isso aí que você falou. Me lembrou aqui o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Porque o princípio da incerteza, ele criou um desconforto, né? Assim, entre os físicos na época, porque a física clássica era tida como uma ciência determinística, né? Uma ciência exata. Então, o que é uma ciência determinística? É uma ciência onde você, tendo as condições iniciais, você faz aquilo evoluir no tempo, né? Você tem exatamente como aquele sistema vai estar se comportando depois de um determinado tempo, né? E aí chegou o princípio da incerteza, né? E disse que existem probabilidades de futuros, né? Então, e aí os físicos, não, mas como é que pode? Até o Einstein, né? O próprio Einstein se revoltou. Né? Deus não joga dados. Mas aí o Niels Bohr falava para ele, não diga a Deus o que fazer. O Niels Bohr foi um grande defensor. Perfeito! Né? Niels Bohr foi um grande defensor do novo paradigma, porque as pessoas, os físicos queriam colocar, estava se mostrando ali um novo universo, né? Um novo universo estava se descortinando. Só que os físicos estavam presos no velho, né? Então eles queriam pegar aquele novo que estava brotando e encaixar e tentar encaixar. Vestir a camisa de força. Na camisa E aí é uma apelação total, né? Que aconteceu, a gente tem registros aí na história da ciência. Mas alguns não, né? O Niels Bohr, por exemplo, não. O Niels Bohr foi um grande quebrador de paradigmas, assim, né? Ele fala, não é assim, acabou, não diz a natureza o que ela tem que fazer, ela faz, a gente tem que olhar e criar os modelos, né? Então ele traz a questão do observador, né, de maneira muito contundente, né? Ele diz, o observador faz parte do experimento, não tem essa mais de, né, dizer que tem uma realidade acontecendo lá e a maneira que eu observo aqui não interfere. Interfere, a realidade ela surge conjuntamente com o processo de medida, né? Então, isso tudo é muito radical. Olha, nós estamos tendo um verdadeiro papo-cabeça aqui para estourar os miolos, assim, de quem está assistindo, né? Mas as coisas vão caindo devagarzinho. Mas aí deixa eu terminar o princípio da incerteza, né? Então, o Heisenberg, ele dizia assim, não é que tendo as condições iniciais a gente não chegue
ao futuro. A questão é que as próprias condições iniciais não estão definidas no mundo quântico, né? Se a gente olhar a teoria quântica, a condição inicial ela tem sempre uma liberdade ali, né? Ela tem uma incerteza. Então, como você falou, né? A gente está aqui fazendo uma determinada coisa, aquilo vai ter um futuro. Mas a gente tem essa potencialidade a cada instante, né? do nosso momento. Então, isso traz de volta um poder, né? para a nossa vida, traz de volta... assim, nós como os verdadeiros mestres, né, da nossa história. Então, eu acho essa contribuição da física quântica assim, completamente maravilhosa, né, esse paradigma quântico. Né? Agora, você estava falando, eu me lembrei de uma pessoa que me questionou hoje no nosso grupo de interação aí os leitores e seguidores aqui tem um canal de Telegram e aqueles que querem trocar ideias e fazer perguntas, tem um canal paralelo onde pode interagir uns com os outros e comigo, e eu sempre respondo as perguntas e coloco também no canal principal para porque alguns não têm interesse em trocar ideias, querem apenas ver a informação, então tem essa interação. E alguém trouxe lá que estava trabalhando na loja que trabalha lá alguma coisa e estava com um livro lá. E cruzou com um físico que entrou na loja e o cara viu o livro e viu o TOE, e claro que chamou a atenção dele por ser físico, por ser do ramo, né? E aí começou a questionar a pessoa, não, mas o que é, quem é, do que fala, e conforme fez as perguntas, a pessoa ficou na dúvida, porque a pessoa está acompanhando e entendendo um pouco dessas ideias, né? Razoavelmente bem, como é que o Tom propõe a metáfora dele para a percepção das coisas através da simulação, do videogame, né? Só que a forma como a pessoa falou com ela pegou ela de surpresa, porque a pessoa, essa questão da ciência, na maior parte dos cientistas, faz parte do establishment e adota o paradigma materialista que exclui a possibilidade da consciência, exceto como um acidente. Isso é a maioria. Mas as pessoas não têm essa convivência, né? O que as pessoas veem da ciência é que a ciência é um povo de mente aberta, sempre, padrão, e que está aberto às hipóteses e que estuda as coisas antes de rejeitá-las, né? E a forma como este cara, no caso, colocou para ela, ele começou a fazer algumas perguntas e ela ficou sem saber o que dizer, porque ela estava esperando outro comportamento de uma pessoa desse ramo, né? E isso, infelizmente, o seu comportamento e o meu como engenheiro, e o seu como física, são ainda uma parte de uma minoria dentro dessa comunidade. Porque essa comunidade ela é muito fechada e pressionada para trazer resultados práticos sobre coisas práticas e sólidas, considerando tudo parte do material. E as pessoas comuns do dia a dia, elas nem percebem que está rolando esse barraco interno lá dentro. Que a ciência, a maior parte da ciência tem uma crença. Para você ter uma ideia, o próprio Einstein, né, que a gente comentou agora, brincou dele falar de Deus não joga dados, de alguém falar para ele que você não deveria querer dizer o que Deus faz ou não faz, né? Ele chegou no topo, é uma das grandes mentes, todo mundo tem resistência, todo mundo tem crença, e a coisa é uma coisa complexa de se livrar, porque você nem percebe a crença que tem. E o Einstein, no começo da carreira, quando ele saiu com a teoria da relatividade, as pessoas estavam se lixando para ele, fazendo piada pelas costas, falando besteira, até que alguns poucos que o ajudaram foram fazer aqueles experimentos para ver a questão do eclipse e a curvatura da luz ao entorno de uma estrela, que era uma previsão feita pela teoria dele, e conseguiu mostrar, e aí calou a boca daquela gente toda, que era a maioria, que se lixava para ele. Então ele pegou esse vento contra, já quando ele veio com estas ideias. E quando pelo outro lado a física quântica começou a mostrar que a realidade era estatística e não uma equação perfeita, como eles imaginariam que Deus criaria as coisas através de equações perfeitas e não através de estatística, ele também ficou incomodado com isso. Mas ainda que é uma grande mente e ele percebia que havia algo mais, ele só não tinha na época ferramentas para chegar no que era esse algo mais, e a física quântica estava solapando aquelas crenças que ele tinha,
e ele acabou morrendo sem ver esse final da história, né? Verdade. O sonho dele era essa teoria de tudo, né? Uma teoria que unificasse tudo. Até a véspera da morte dele, ele estava lá com o caderninho trabalhando nessa teoria, mas acabou morrendo sem concluir. Mas isso que você trouxe é muito importante. É importante desmistificar essa ciência tradicional, né? Porque as pessoas têm uma imagem muito romantizada da ciência, e não é assim. Né? Quem já esteve... esse assunto surge muito nas minhas lives com o Dr. Francisco de Biasi, né? Que é uma pessoa da neurociência, que também tem uma carreira dentro da academia muito grande, e ele fala coisas assim chocantes, como, por exemplo, o médico que ganhou o prêmio Nobel por mostrar que o cérebro tem um comportamento quântico. Ele mostrou neurologicamente como que a onda de possibilidades colapsa no cérebro. Ele ganhou o prêmio Nobel e esse tema não é falado dentro das universidades de medicina. Então ele fala como é que pode, né? Aquilo simplesmente, né? Eles falam, não, isso não encaixa no nosso paradigma, a gente deixa de lado. Então, a ciência, ela não é livre de dogmas, porque na própria concepção da causação ascendente, né, de que a matéria é a base e a consciência é um fenômeno secundário, né, eles partem de que a base são as partículas fundamentais, que formam átomos, que formam moléculas, e vai indo até chegar no cérebro e na consciência como resultado. Só que da onde que saíram as partículas fundamentais? É um dogma. É um dogma. Ninguém responde. É um dogma. Então é igualzinho a Igreja Católica lá, que fala, né? No início havia não sei o quê, e tinha o Adão e Eva. De onde que são Adão e Eva? Não interessa. Tinha o Adão e Eva. A ciência faz a mesma coisa, gente. No início havia um pequeno buraco negro que continha toda a matéria futura do universo. E ele estava no vazio, em algo que não existia, porque o universo não existia. E aí ele explodiu no universo que agora existe. E isso não é uma... Pelo amor de Deus, na verdade. Assim, isso não parece místico para ninguém. Não, pois é. Então, assim, uma coisa é você entender onde está pisando, e outra é você vender outra para os outros. Ninguém tem dúvida que a ciência traz coisas fantásticas. Né? Assim como ninguém pode mais questionar a física quântica hoje, porque muito do que a gente está usando aqui de equipamento eletrônico depende das propriedades quânticas. Total. E aí, se ela não existisse, não funcionasse a realidade como, em certos aspectos, a física quântica descreve, nada disso a gente teria hoje. Para minha ignorância, né, eu desconhecia até outro dia que tem uns fenômenos quânticos que ocorrem no Sol, se eu não me engano é o próprio tunelamento, que se não fosse pela existência do tunelamento, o Sol não teria condições de existir. Né? E isso eu descobri há pouco tempo, porque assim, a ciência é enorme. Não tem como você saber de tudo que as pessoas estão sabendo. Mas o problema é que a nossa cabeça ela quer generalizar. Né? Ou aquilo é maravilhoso, ou aquilo não presta. Não é isso, não é nem um extremo nem outro. Assim, cada coisa tem o seu mérito e o seu defeito. Né? É que a ciência ela traz tanta coisa boa para nós, e ela acabou ficando como a nova igreja da definição da vida das pessoas. É a religião do ocidental. Entendeu? E agora não há necessidade de fazer isso. A melhor coisa é o método científico que propõe que você use ceticismo e que você experimente com as coisas e para poder tirar conclusões, gerar hipóteses, verificar se o modelo descreve bem as coisas. É isso que a ciência faz. Agora, esse fato dela tentar fazer isso com a mente aberta, mesmo que tenha dificuldades, é importantíssimo. Agora, quando você já parte de pressupostos... Mas aí é que tá. A mente, em geral, é muito mais fechada do que um religioso. Né? Não, o Dalai Lama, ele provoca, né? Ele fala, o budista é cético e o cientista é crente. É quase isso. Porque o budista ele questiona tudo, ele questiona até o próprio budismo. Né? O budista, ele mesmo critica o budismo, ele mesmo fala que o budismo tem que ser abandonado no final do caminho. Né? Agora, o cientista não. O cientista, você ainda acreditar em... O paradigma materialista,
ele vai cair por falta de matéria, não tem nem matéria, e a pessoa está lá crente. Ele acredita com tanta fé naquele dogma que ele nem percebe que ele tem dogma e que ele está usando fé porque não tem base. Exatamente. Né? Aquilo são hipóteses iniciais, essas hipóteses iniciais levam para um modelo que não descreve bem a realidade. E outro dia também eu fiquei besta também, porque vamos dizer, no último, sei lá, 2 ou 3 anos, eu descobri que tinha uma lista que eu não conhecia da revista Science, que eu não lembro de que ano é, mas teve um ano que ela comemorou acho que 125 anos, algo assim. E ela resolveu listar, né, contra a realidade do que as pessoas pensam, de que a ciência já resolveu quase tudo que havia para resolver, né? Ela elencou, através da comunidade científica, as 125 questões não respondidas pela ciência até hoje e ordenou por ordem de importância, criou algum critério. E assim, são 125 coisas que as próprias cientistas trouxeram à tona que não estão resolvidas. E aí, para minha estupefação, né, em ver isso organizado desta forma muito interessante e inteligente, a primeira era do que é feito a realidade, do que é feito o universo. A pergunta é exatamente isso. Do que é feito o universo? As pessoas todas acham que os cientistas já sabem do que é feito o universo. Agora, eu costumo esclarecer de forma rápida o seguinte: eles sabem tão pouco que o que a gente considera como parecendo ser material constitui aproximadamente uns 5% do que se percebe na realidade. Porque para que a realidade pudesse existir e funcionar como funciona e com que as equações mostram, né, a forma de dizer, você precisa de mais, sei lá, 40% de matéria escura e mais 60% de energia escura. E aí a pessoa fala, não, mas ele sabe, matéria escura e energia escura. Ninguém viu matéria escura e energia escura. São do que é. Para encher um buraco que está faltando. Ninguém tem noção do que é energia escura. 5% que eu acho que sei, que é a matéria, a gente sabe que a física quântica mostra que 99% é espaço vazio. E o resto que eu acho que eu não sei, eu criei um nome. Matéria escura e energia escura. Isso é parte de uma teoria que nunca foi provada. Quer dizer, é uma ideia. Mas os próprios físicos falam que ninguém sabe o que é a matéria escura. Ninguém sabe exatamente o que é a energia escura. Isso é uma das questões que está em aberto na física, né? E a segunda, você sabe qual é a segunda pergunta? A pergunta foi posta desse jeito. A pergunta é tão mal feita que ela já vem ruim de fábrica. A primeira pergunta é assim: do que é feito o universo? Ninguém sabe. A segunda é: qual a origem biológica da consciência? Então, assim, quando você pergunta com paradigma errado, você nunca vai encontrar resposta. Porque você já está considerando que se a origem é biológica, biológico é material, então a consciência é um acidente biológico da matéria. Tá então, tudo errado. Nunca. Como matéria você não sabe o que é, você não sabe o que é da primeira pergunta, você já não sabe. Então você nunca vai saber. Porque a pergunta nunca foi feita de acordo. Qual é a origem da consciência? Essa é a pergunta, e não qual é a origem biológica. Mas isso é uma coisa, né, que eu, por exemplo, que estudei ciência pura, né, é uma coisa que a gente fala muito, que era muito falado no nosso departamento de física lá, que a boa pergunta, ela vale mais do que uma resposta, né? Porque a ciência evolui quando você faz a pergunta certa. Então, ao invés de ficar procurando resposta, você tem que procurar qual é a pergunta certa, que a gente não acha, porque a gente está procurando no lugar errado, a gente está fazendo a pergunta errada. Né? Então, a pergunta errada te dirige para o lugar errado para buscar a resposta. E aí, nossa, eu lembrei mais uma história. Gente, o que está acontecendo hoje? Não é possível. Mas essa talvez também você já tenha ouvido, que é do rapaz que está lá procurando a chave, né? Ele está lá de noite, debaixo de um poste, muito aflito, procurando uma coisa. Aí chega um colega, nossa, o que foi? Você está aí aflito? Deixa eu te ajudar. Não, que eu estou procurando a chave da minha casa, eu não consigo entrar. E aí o colega abaixa ali, começa a procurar junto com ele, eles procurando ali debaixo de um poste de luz. Passou uma meia hora, o colega vira para ele e fala: você tem certeza que foi aqui que você perdeu a sua chave? Porque nós estamos aqui há meia hora, não conseguimos achar nada.
Aí o homem fala assim, olha, para falar bem a verdade, eu acho que eu perdi ali embaixo, mas é que ali não tem luz, então eu estou procurando aqui onde tem luz. É Então é perfeito. isso que a gente faz, a gente sabe que a resposta não está ali, mas é o único lugar que a gente enxerga, que tem luz iluminando. A gente fica ali procurando, mesmo sabendo que não é ali que a resposta está. Mas aí, mas a resposta está num lugar que não tem luz, eu não enxergo ali, então eu não vou nem. Então, essa é a nossa missão, né? É fazer essa luz se ampliar um pouco, fazer as pessoas enxergarem outros cantos, né, do saber, aonde elas podem encontrar novas respostas, né? Porque não adianta ficar debaixo desse poste aí da física clássica, do paradigma clássico, que não vamos achar, né? Não tem jeito. Eu acho que o mais importante disso, e deixamos bem claro, né? A minha carreira é fruto da ciência e a sua também, né? Mas assim, a gente não pode perder a independência de análise, de pensamento, né? De olhar as coisas com claridade e não seguir a manada, porque isso não leva a lugar nenhum, não leva a É lugar o nenhum. senso Então, crítico mesmo. a gente não está criticando ninguém, a gente só está trazendo à tona a necessidade das pessoas usarem a sua propriedade, da sua inteligência, da sua Exatamente. articulação, O da bom sua senso, intuição, né? e de buscar as próprias respostas, né, através da pesquisa, do estudo, da experimentação, e não ficar achando que porque o fulano é papa, porque o fulano é o Dalai Lama, porque o fulano é o cientista mor, porque é o Einstein. Sabe, as pessoas podem te ajudar com mapas do caminho, mas elas jamais você vai ter que, deveria ter que aceitar nada como, por causa de ser o fulano ou o Beltrano que está dizendo. Inclusive nós aqui, a gente está contribuindo para você raciocinar melhor e andar com as próprias pernas. Estimular, né? Que você ache as suas próprias respostas, porque as respostas cada um é que acha, a gente só estimula, a gente só oferece, né? E outra coisa interessante é porque assim, é muito mais fácil para as pessoas, para nós e qualquer um, andar pelo terreno desconhecido da nova experimentação com um mapa bruto da coisa. Agora, como já disse muita gente, lembre-se do seguinte, o mapa não é o território. O território que vai ser explorado, o mapa que você recebe é um auxiliar para você não ficar completamente perdido na exploração. Mas a exploração é sua, e é você que vai conhecer o terreno, e se você não conhecer, não adianta nada, porque só pelo mapa não vai dar para dar muita suporte. Não é decorando o mapa que você vai resolver o teu problema, é andando pelo território. É isso aí. Parabéns, Mário Jorge, fechou muito bem a nossa live, que a gente já está com 1h10, já estouramos o horário, normalmente eu faço 1 hora, para não ficar muito longa, porque muita gente assiste depois, mas passamos aí, não tem problema, né? O papo estava muito bom. Então, te agradeço muito a presença. Esse vídeo fica no feed, depois eu salvo ele, jogo no canal do YouTube. Aí eu mando... quer dizer, nem preciso mandar o link, né? Porque você mesmo consegue pegar, Se né? você salvar, como eu sou participante, eu acho que fica fácil para mim baixar. Não, mas eu te mando. Eu te mando. Mas se eu não tiver qualquer dificuldade, eu falo contigo também. Você me fala, isso. E aí a gente, né, espalha mais aí esse agradeço de você salvar, porque realmente fica para aquelas pessoas que não puderam. Nós tivemos uma boa participação aqui conosco, mas muito mais gente vai poder aproveitar também disso. Exatamente. E aí também o pessoal compartilha pelo WhatsApp, né? Dá para espalhar para mais pessoas. Eu ativei aqui os comentários, mas o pessoal hoje não, acho que não teve perguntas aqui. O pessoal ficou mais ouvindo, absorvendo, né? Mas muito obrigada e como eu falei no início, né, a jornada ao salto quântico teve as aulas ao vivo, mas as aulas ainda estão disponíveis até domingo. E nós estamos montando a turma agora, né, para dar continuidade. Então, quem quiser participar ainda dá tempo. Só pedir o link. Muito obrigada, Mário. Até a próxima. Obrigado, Eliane. Obrigado a todos que nos acompanharam. Quem se interessar pelos livros estão à disposição no nosso site. É só me procurar aqui através do Instagram também. E eu estou trabalhando para finalizar um livro novo do Tom agora. Me permita comentar só isso. O Parque do Tom é um livro... Porque assim, os 3 livros dão uma ideia de como as coisas funcionam e o que você pode fazer um pouco. Mas esse livro é voltado só para práticas, para a consciência, para você fazer
experimentar e evoluir nessas práticas. Então é um livro só voltado para práticas, chama-se O Parque do Tom. Então estamos aqui nos retoques finais aqui do Olha que bacana, saindo mais uma tradução aí, que legal. Exato, muito exato. bom. Então, Gente, tá bom. obrigada ao pessoal que assistiu aqui com a gente, que formou esse grupo aí, trazendo essa energia do grupo, né, que eu acho sempre muito importante. Até a próxima quinta, né? Eu vou tentar seguir sem furar nenhuma quinta, porque o pessoal agora já reservou esse espaçozinho na agenda. Fico bem feliz. Quando não tem a live, o pessoal manda pergunta. Essa quinta não vai ter? Então é bem produtivo isso, né? Então, beijão, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.